Bom dia, irmãos. Confesso que a gente às vezes falar, né, um culto, para mim não tenho muita dificuldade com as palavras, mas ao falar profundamente da palavra de Deus, né, e quando ela fala primeiro nos nossos corações, é uma palavra que nos toca tão forte. E falar aqui, né, desse púlpito, é muito desafiador, porque eu não estou falando de mim, não estou falando do Douglas ou do Wilson, como todos pensam, mas estou falando da palavra que Deus colocou no meu coração. E dentro da palavra, que vem alguns meses, né, sem saber que nós iríamos passar por esse mês, que eu iria pregar esse mês, algumas questões têm me chamado a atenção. E esses dias, eu vendo no Instagram, eu gosto de ver alguns pregadores, e veio uma palavra que todos nós temos na nossa mente. E nessa palavra, eu acho que nós vivemos isso muito na pandemia. Nós vivemos todos os dias pensando nessa palavra. E eu vou começar com uma pergunta para vocês. Eu posso afirmar que toda dúvida é não? Eu posso afirmar que toda dúvida é não? Para ficar no coração de vocês. E aí a gente vai lá para Romanos 14, 23. Não sei se vai dar para projetar. Vai dar. E eu queria que nós lêssemos em uma só voz. Vamos juntos? Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. E aí, isso martelou no meu coração. A dúvida. Se comemos algo que não temos certeza, é complicado. E aí, peguei uma definição de Agostinho, que ele disse, né, Agostinho disse que até as virtudes dos incrédulos são pecados. Isso a gente afirma no texto bíblico. Um exemplo pode se tornar essa acusação radical da bondade humana, que sem fé fica clara. E eu vou trazer para vocês um exemplo. Hoje é dia dos pais. E olha a história que eu trouxe para vocês. Suponha que você é pai de um filho adolescente, de um filho jovem. Muitos aqui são filhos e já tiveram filhos adolescentes e jovens. E você lembrou o seu filho de lavar o carro antes dele usar, porque ele ia levar esses filhos para um jogo de futebol, os amigos, né? Ele ia levar os amigos para um jogo de futebol, e você lembrou ele. E ele, claro, né, tinha concordado com você que ele lavaria esse carro. Na hora foi tudo certo, né? Pai, preciso do seu carro. Aí você disse para ele, filho, só que você tem que lavar o carro. E aí chegou o dia, e você lembrou a ele de que ele deveria lavar o carro. Só que o filho está lá, está chegando a hora de levar os colegas para o jogo de futebol, e ele simplesmente está dormindo, e você vai lá e lembra-o daquilo que ele tinha combinado com você, porque ele já tinha concordado. E ele fica irado com você, porque você acordou ele no momento que o sono estava perfeito, no auge. E aí você, de forma gentil, mais firme, lembra da promessa que ele tinha feito a você. Você lembrou da promessa que ele tinha feito a você. E você diz a ele que você espera uma atitude dele, uma decisão dele. Mesmo assim, ele resiste. Ele teima. E você diz, olha, se você usar o carro hoje, você tem uma obrigação. E aí ele sai
do quarto irado, e mais tarde você vê ele lavando o carro. E aí a gente pode pensar o seguinte: o filho lavou o carro baseado no amor que o pai tem por ele? Ou esse filho também, com o desejo de honrar a Deus, honrar a Cristo e obedecer à Bíblia, ele fez o que ele deveria ter sido feito? A gente pode afirmar que não, né? E aí a gente pode dizer o seguinte, que eu coloco a obediência, entre aspas, porque essa obediência que ele fez pelo pai, ele obedeceu o pai porque o pai foi lá e insistiu. Mas foi uma obediência entre aspas, porque é uma obediência só externa. É uma obediência que eu estou fazendo porque alguém está me pedindo para fazer. E foi uma obediência externa. Mas o coração, aquilo que está ali dentro, estava errado. E aí, quando a gente fala sobre virtudes, a gente está falando sobre isso. Sobre essa questão que as nossas virtudes são totalmente depravadas quando não são do coração. Quando não fluem do coração de Deus para nós, quando não saem do coração de Deus, quando a gente obedece simplesmente por obedecer. E mesmo quando a gente também cumpre com as normas bíblicas, quando a gente cumpre por simples dever. A Bíblia fala sobre cultuar, né? Sobre nós estarmos juntos, mas se nós cumprirmos isso como um ritual, não adianta nada. Se nós cumprirmos isso como um ritual, pode ser que Deus toque do seu coração em algum momento e você se transforme. Mas é isso. Se eu perguntar para uma mãe se ela ama verdadeiramente seus filhos, eu vou perguntar: Dona Rosane, você ama verdadeiramente seus filhos? Muito. Sem limites. E eu digo para vocês que esse amor sem limite é o amor que Deus tem por nós. Deus ama você, mesmo que você fosse a única pessoa que pecasse contra Ele. Mesmo que você, nas suas virtudes, na bondade que você diz ter, não seja essa bondade do coração, seja uma bondade externa, para cumprir um desejo ou uma ordem de alguém. Deus te ama tão profundamente, que mesmo que você seja o único pecador, todos nós somos pecadores, Ele sempre está com você, sempre está presente. Billy Graham diz que a palavra amor vai muito além desse amor que você e eu conhecemos. Vai muito além desse amor de mãe, que é capaz de tudo. Vai muito além desse amor. Quer saber um pouquinho do que é o amor de Deus? Pergunta para uma mãe. Mas esse amor de Deus vai muito, mas muito além do que conhecemos. Ele fala que é o amor ágape, o amor de Deus, o amor sobrenatural. Então nós vimos duas situações até agora. Nós vimos sobre a dúvida, e aí eu posso afirmar para vocês, quem acredita no amor de Deus não tem dúvida, não duvida em nenhum segundo, porque o amor de Deus é acima de todo o amor que você possa receber na sua vida. Primeiro. E aí a gente pode ir agora para Filipenses 1:21.
porque a gente falou sobre, nosso tema, né, dos jovens é viver o amor e ir. Então, o amor, esse amor aí você vai colocar na sua cabeça. É um amor que não é um amor como eu conheço aqui. É um amor de Deus. É um amor sobrenatural. E agora nós vamos falar sobre viver. Em Filipenses 1, 21, ele diz o seguinte, Paulo diz isso, né? Porque para mim o viver é e o morrer é ganho ou lucro. O apóstolo Paulo está num momento muito delicado quando ele escreveu essas palavras. Quem sabe que momento delicado é esse? Ele está na prisão. E ele faz uma coisa muito interessante. Ele dá graças a Deus e escreve essa epístola. Ele escreve essa carta. Nesse contexto, nesse capítulo, ele dá um sentido para a importância da oração. E ele fala exatamente sobre a relevância do amor. São duas coisas, oração e amor. E ao relatar o sofrimento por ele ter abraçado o Evangelho, e ao relatar a sua experiência de vida nesse contexto, Paulo mostra, e aí a gente pode ver em todas as cartas dele, a confiança incondicional dele, de Deus. Porque ele usa dois verbos, nós temos professores aqui, professores de português também, e ele fala de dois verbos, viver e morrer. Ele sobe o tom desse discurso e diz com firmeza, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não diz, para mim o viver é minha vida. Ele não diz, o viver é deixa a vida me levar, vida leva eu, como muitos cantam e gostam de cantar. E aí eu pergunto para você, este viver o amor seria o quê? Mas o que é esse viver o amor? E um autor disse, difícil mesmo é praticar o para mim viver é Cristo. É muito difícil. Sabe por quê? Nós somos apegados às coisas terrenas, temporais. A gente é apegado àquela casa, aquele carro, aquele objeto, aquela roupa, de tal forma que a gente esquece que o viver é Cristo. A gente vive pela roupa, a gente vive pela comida, a gente vive por um filho, a gente vive pela nossa família. Mas o que é esse viver em Cristo? Viver por Cristo e viver em Cristo. E por não vivermos o Cristo e por vivermos o eu, que essa infelicidade que a gente conhece, que esse, às vezes, né, sou tão infeliz, tem gente que fala que é infeliz, né? Tem gente que chega a isso, né? Essa mesma infelicidade nos alcança, porque a gente quer dominar toda a nossa vida. A gente quer segurar tudo. A gente quer controlar tudo. A gente quer mexer as peças de acordo com a nossa conveniência, né? A gente quer fazer isso. E no fundo da alma nós chegamos à conclusão que não temos o domínio de nada. Nós vivemos isso na pandemia, vivemos aqui nas chuvas. Nós não temos o domínio de nada. Não posso controlar nada. Mas esse viver em Cristo, e aí fica um alerta para mim, principalmente tem falado muito ao meu coração, esse viver em Cristo é viver confiando inteiramente em Deus. É dizer para o seu eu, sai daqui. É dizer, Senhor, é o Senhor que conduz aqui. Uma vez a gente ia lá em casa, meu pai sempre foi um pai amoroso, mas sempre muito firme com a gente.
E meu pai falava assim, quem manda aqui sou eu. Ele falava pra gente. Quando a gente começava aquela briga, né? De quem vai ver televisão primeiro, não sei o quê, aquela coisa, quem manda aqui sou eu. E ele sempre ensinou a gente que ele mandava porque ele era a autoridade da casa. E aí, ele sempre nos ensinou que a autoridade maior, que é Cristo Jesus, é Ele que conduz tudo. Então, eu não posso dizer que isso ou aquilo é meu. Eu não posso dizer que isso me pertence. Porque se Deus quiser, Ele tira. Se Deus quiser, Ele acabou. É Ele que controla tudo. E é essa tensão que eu queria que você tivesse. Viver é viver na dependência de Cristo Jesus. Viver esse amor de Cristo é dizer que o meu amor não é um amor pequeno. Não é um amor que acaba com uma relação. É um amor tão grande que Cristo se entregou por mim e por você. Viver o amor é viver confiando todos os dias a minha e a sua vida ao Cristo Jesus. É viver por Cristo, é viver em Cristo e é viver confiando inteiramente em Deus. Tem uma música que eu gosto muito, que ela diz, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. E aí eu te digo, quando você pensar que o seu coração não está voltado para Deus, peça perdão a Ele. Volte o seu coração para Ele, peça a Ele um novo coração. Conheço tantas pessoas, a gente fala sobre conversões, né? Pessoas que foram criminosas, que mataram. Paulo mesmo, né? Se a gente olhar a história de Paulo, mas Deus deu um novo coração para ele. Um coração a tal ponto que ele se entregou pelo Evangelho. E eu e você? Estamos entregando o nosso coração para viver esse amor? Somos pecadores e se olharmos para dentro de nós, não conseguimos enxergar alguém que viva esse amor. Você consegue enxergar alguém que viva esse amor? Não digo que não tenham pessoas que nós estamos na busca de viver esse amor. Não estou dizendo isso. Mas você consegue ver alguém que viva esse amor de fato? Mas nós precisamos nos esforçar para transformar essa nossa realidade. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Olhar para nós mesmos. E nos examinarmos. E olhar para dentro de nós. E pedir ao Senhor para nos dar um novo coração. A Bíblia fala de um grão de mostarda. Muita gente gosta de pregar sobre a fé como um grão de mostarda. Muita gente gosta de pregar isso. E essa semana, ouvindo alguém falar sobre isso, eu fiquei analisando o discurso que ele fez, e foi um discurso muito legal, e me tocou muito, porque ele disse o seguinte, você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se você não sair do seu lugar, se você não sair da sua zona de conforto, se você não usar os dons que Deus te deu, se você não permanecer em Deus, com certeza, esse grão de mostarda não vai ter nenhum significado. E é sério isso. É muito sério. Eu e você podemos ter uma fé pequena, do grão de mostarda. Posso acreditar 1%. Mas se não tiver ação, meu irmão, não adianta.
Viver o amor e ir é viver essa fé. A tal ponto que você tem que sair do seu lugar, se movimentar e ir ao encontro daqueles que precisam de Cristo Jesus. É sair de você mesmo, entregar tudo, deixar de lado aquilo que te faz não seguir no caminho de Cristo Jesus, aquilo tudo que te atrapalha, e ir ao encontro de vidas. E aí a gente pode lembrar de José, porque nesse momento, quando eu pensei sobre essa questão da fé, a gente pode pensar o seguinte: quando tudo está bem, quando tudo está perfeito, está tudo em ótimas condições, geralmente as pessoas fazem ao contrário, né? Está tudo legal, está tudo bacana, eu fico em casa, não vou ao culto, né? Vou para aquela... Não vou dizer que a gente não possa viajar, acho que isso é normal a gente viajar. Mas eu tenho aquela oportunidade de cultuar, ou de fazer um evangelismo, ou de falar do amor para alguém, e eu não faço. E aqui ele fala sobre que até nos desertos o Senhor nos dá a oportunidade, se nós deixarmos sermos usados. Porque José, a gente sabe a história de José. Foi vendido pelos seus irmãos, né? Mas José, ele tinha uma certeza. Ele sabia que Deus estava com ele até na prisão. Mas José tem um detalhe que, estudando mais a fundo, ele se pôs a servir dentro da prisão. José podia dizer assim: poxa, eu estou preso, né? Vou manter uma rotina de preso. Mas ele decidiu servir, mesmo nesse deserto que ele passou. E José, quando olha para aqueles homens, ele vê uma oportunidade. Às vezes, né, numa doença, a gente vê uma oportunidade de falar do amor de Cristo, de pregar do amor de Cristo. E uma prova disso está escrito em Gênesis 29, de 21 a 22. Ele diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que lá se sucedia. Irmãos, Deus tem te dado uma oportunidade para viver esse amor, mas não é viver esperando. Pastor Carlos falava uma expressão, que ele dizia assim: as pessoas às vezes esperam que o mar pegue fogo, fiquem de boca aberta, né, e o peixe caia na boca das pessoas. E não é isso. Ele diz para você ir até as pessoas. Ele diz para você ter uma ação de servir ao Senhor Jesus Cristo. Sair dessa inércia, sair dessa questão parada e servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E partindo agora para uma parte que também tem me tocado muito há alguns dias. Pedro Antunes nos indicou, eu e Suru, a participarmos de é tipo um culto cantado, né? De Marco Teles e João Manu. Eu não conhecia esses dois, são nordestinos, né? Eles têm são presbiterianos, são nordestinos. E aí, a gente assistiu, e depois eu tenho esse costume também, às vezes, de pesquisar, e aí, vendo nas redes sociais, a gente pegou um podcast. Não sei se eu posso chamar de podcast, mas é um sermão cantado chamado Amado Timóteo. Desde a primeira vez que eu ouvi esse podcast, que é falando sobre a vida de Timóteo ali, né, da carta de Paulo a Timóteo, aquilo me impactou por algumas palavras. Vamos abrir em 2 Timóteo 3, de 10 a 17.
E nós vamos ler juntos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quando a perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, Paulo está falando a Timóteo, elencando todas essas características sobre Timóteo. E aí eu posso dizer que são características minhas e suas também. É como se Paulo falasse para mim e para você também. E dentro de um outro texto, em 2 Timóteo 4, de 1 a 8, a gente encontra outro aspecto. Ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele fala também de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, nós somos convocados a pregar a palavra. Paulo estava na prisão e ele escreve essas orientações a Timóteo, que servem para mim e para você. E ele diz que a hora dele está chegando, que o tempo dele já está se acabando. E aí eu vejo como crianças que estão aqui, jovens que estão aqui, adultos que estão aqui, idosos que estão aqui. Todos nós teremos um fim. Todos nós chegaremos a um fim. Eu e você estamos pregando essa palavra?
Eu e você estamos levando esse viver o amor a sério. E o interessante é que uma característica que foi colocada nesse capítulo de Timóteo, que Timóteo era tímido. Se a gente olhar na história, e a gente olha algumas características, e outros pregadores também com as suas dificuldades, mas o Senhor disse que eles deveriam ir. Paulo exorta eles a ir. Não se cale nunca diante daquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Não se cale mesmo que eu não sei falar. Eu tenho uma dificuldade em falar. E eu digo para as nossas juventudes, não se cale. E digo para você, criança, não se cale de falar do amor de Deus, porque criança também fala do amor de Deus. Está aprendendo do amor de Deus. E eu pergunto a você, nós temos exemplos bíblicos, nós somos como Paulo, como Timóteo, como José e tantos outros. O que nos falta para viver o amor e ir? O que te falta? O que me falta? Será que é falta de fé? Será que eu e você estamos com falta de fé? Será que nós não estamos acreditando piamente no Cristo que faz todas as coisas? No Cristo que morreu por nós, no Cristo que se entregou por nós. Será que a gente ainda tem alguma dúvida? Será que falta também o estudo da palavra? Isso eu me pergunto muitas vezes. Nós hoje somos bombardeados por literaturas, por teorias. Sou professor, a gente também trabalha com teoria. Fui professor de filosofia, sociologia, já dei aula disso. Somos bombardeados por filosofias. Somos bombardeados por uma série de coisas. Mas será que nós, cristãos, estamos sendo bombardeados pela palavra de Deus? Será que é essa a nossa responsabilidade? Será que a nossa vida é uma vida de ação e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo? São perguntas para a gente levar. O que nos falta para viver esse amor e ir? Pergunto de novo. O que tem sido colocado, uma reflexão para mim, para você, no lugar do viver por Cristo e em Cristo? O que você coloca no lugar do viver por Cristo e em Cristo? E aí eu gosto sempre de lembrar de um momento muito interessante da vida de todos nós que nos convertemos. E você que não se converteu, pode sentir isso também. Qual foi o sentimento quando você sentiu-se tocado pelo Espírito Santo, em que você levantou a mão e aceitou Jesus Cristo como Salvador? É esse sentimento que deve permanecer dentro de nós. O que falta para nós vivermos o Cristo? Pergunto novamente. Eu também me pergunto. O que falta para mim viver o Cristo? Será que eu vivo esse amor ao qual estou pregando? Será que eu estou vivendo esse amor? Irmãos, partindo para a conclusão, a vida cristã não é um mar de rosas. Não pense vocês que tudo vai sair perfeitinho, lindo, maravilhoso. A vida cristã não é resposta imediata. A vida cristã é dependência de Deus. A vida cristã é dependência de Deus, sabendo que é Ele quem nos conduz. A vida cristã é um exemplo. A vida cristã, ela não é teoria, a vida cristã é prática. A vida cristã não é rotina. Vir à igreja, aos cultos nos domingos, a vida cristã é ação. Por isso que o verbo ir. Se eu estou aqui, eu vivo o amor de Cristo. Ao contrário, você está no lugar errado. E ir é ir ao encontro
de vidas e levar vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé nesse momento, partindo já para a conclusão. Feche seu olho, seus olhos, né? Converse com Deus nesse minutinho. Júlio vai estar tocando uma música. Converse com Deus. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que me falta? Senhor, eu quero viver esse amor. Senhor, existem pessoas que precisam ouvir do teu amor, e eu não tenho sido aquele que está levando o amor por onde eu passo. Senhor, eu preciso que minha vida seja expressão do teu amor, do teu cuidado. Senhor, muda o meu coração. Senhor, se tem alguma coisa em mim que está tirando o foco da atuação do teu Espírito Santo sobre a minha vida, que o Senhor retire de mim. Senhor, que eu possa viver uma vida que fale do teu amor. Irmãos, é muito sério o que a gente está falando. O versículo diz: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Senhor, eu preciso tirar isso de mim. Eu não quero comer condenado, eu não quero ser condenado. Senhor, eu quero viver o teu amor, porque eu escolhi estar com o Senhor, eu escolhi viver o amor de Deus, eu escolhi viver o amor de ir. Irmãos, não é privilégio de missionário só pregar a palavra, não. Não é só o pastor que tem que pregar a palavra, não, é eu e você também. Quantos e quantos irmãos, às vezes nem letrados eram, mas pregavam a palavra. Aquele irmão humilde, que serviu muitas vezes como a pessoa que falou do amor de Deus para os meus pais. Irmãos que não fizeram uma faculdade. E eu e você, às vezes formados, tendo vários estudos, não estamos nos entregando a Deus. Eu e vocês com capacidade. Eu uso a minha timidez para esconder muitas coisas, principalmente para falar do amor de Deus. E isso não pode ser uma verdade na vida de um verdadeiro cristão. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente canta, a gente fala. Irmãos, vamos viver esse amor. Você não é obrigado, né? Nós somos livres. Deus nos deu um livre-arbítrio. Mas lembre-se que não é por força, nem por violência, alguns falam orgulho, mas é pelo Santo Espírito de Deus. Deixe Ele falar no seu coração. Deixe Ele te usar. E ao duvidar, cuidado. Oremos. Senhor, nós estamos aqui rendidos, ó Deus. Rendidos porque sabemos que não dá para viver sem o Teu amor. Não dá, Senhor, para a gente continuar na mesma posição, inertes a esse mundo tão destruído e devastado, ó Deus. Ó Deus, eu não sei o que vai ao coração de cada um. Eu sei o que vai ao meu coração. Há tempos, Senhor, eu tenho falado com o Senhor
que me use conforme a tua vontade. Mas não quero, ó Deus, que seja só um desejo meu. Eu quero que seja um desejo de todos nós, de te servir, ó Deus, de levar o teu amor às pessoas, de levar o teu cuidado às pessoas, ó Deus. Que nós sejamos, ó Deus, nessa terra, Senhor, a expressão da tua luz, a expressão do teu amor, do teu cuidado, ó Deus. Que não tenhamos vergonha, ó Deus, e que ao pecar, ó Deus, nós possamos, ó Deus, nos arrepender. Que nós possamos viver esse amor, ó Deus, e que esse perfume não fique só dentro da gente, ó Deus. Que a gente não seja como aquele menino que obedeceu porque ia usar o carro. Que nós sejamos, ó Deus, inundados por teu amor. O amor incondicional, o amor que transcende tudo, ó Deus. Que nos faz realmente perceber o que é o amor. Ó Deus, leva-nos, Senhor, daqui deste lugar, transformados pelo teu Santo Espírito. Que não vivamos, ó Deus, para nós mesmos, para as nossas vaidades, mas que possamos viver, Senhor, realmente o teu evangelho e o teu amor. Usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.